Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Oi André, me chamo tal, tenho 23 anos, sou casada há 11 anos. Casada há 11 anos com 23 anos? 23 menos 10? Não, gente, não é possível. 23 menos 10 dá 13. Menos 1 dá 12. Não é possível que a pessoa casou com 12 anos, gente. Não é possível. Tô passado com essa história. Deve ter digitado alguma coisa errada. Deve ter digitado, não é possível. Conheci um cara incrível. Ele era meu professor na faculdade. Nos adicionamos no Instagram e começamos a conversar. Ele disse para mim que era solteiro há 2 anos. E eu também falei que era. Foi a primeira vez que neguei o meu relacionamento. Com 23 anos, você casada há 11 anos, enfim. Começou a conversar com o professor e falou que era solteira. Você falou que era solteira. Ele falou que era e você falou que era. Começamos a sair e desde a primeira vez foi incrível. Ele tem 41 anos. Com isso, todo dia eram mensagens, sempre querendo ir me buscar no trabalho, já que ele era professor na mesma faculdade que eu. Do meu trabalho, íamos direto para a faculdade. Com o passar dos dias, eu descobri que ele era casado. Chorei a noite inteira. Após 2 dias, eu chamei ele no WhatsApp para a gente conversar sobre pessoalmente. E assim foi feito. Sou o tipo de mulher padrão. Morena, corpão e sempre chamei muita atenção. Ele sempre dizia que eu era linda. Enfim, resolvi perdoar, pois já estava gostando dele. Resolvi perdoar. Perdoar o quê? O fato dele não ter dito que era casado. E você? Mas é o sujo falando do mal lavado. Eu resolvi perdoar ele. Nossa, do alto da sua... Nossa, né, bem? Do alto da sua... do seu comportamento imaculado. Eu, solteira, jovenzinha, ingênua. Ele era casado. Não, bem, você é tão casada quanto ele. E eu resolvi perdoar. Não, fala como se fosse a enganada, a coitada. Resolvi perdoar, pois já estava gostando dele. E não tive coragem de dizer que eu também era casada. Na minha cabeça, como já queria me separar, não havia necessidade de falar. Sai daí... Para de graça, vai. Como eu já pensava em separar, então não tem necessidade de eu falar, sabe? Não, imagina. Eu sempre pedindo forças para Deus para eu sair de casa, mas nunca consegui. Eu tinha um amigo que eu compartilhava tudo com ele. Sempre quando saía para onde íamos, não sei onde estava com a cabeça de falar. A essa altura, nós dois já estávamos nos gostando. Você e o professor. Ele me levava para sair, queria me ver todos os dias, falou para mim ter paciência, que aos poucos a gente ia se entendendo. Esse se entendendo é ele querendo dizer que, não, eu vou me separar, né? Vamos ver como que vai ser. Ou seja... Olha como é sacanagem, né, gente? Eu vou mantendo uma relação em paralelo. Tal. Aí depois, se eu vejo que aqui se estruturou, eu chego lá e termino com a minha esposa da noite pro dia. É aí a hora que a esposa vem me procurar e fala, André, do nada meu marido chegou e terminou comigo. Acontece que o meu amigo, que eu falava tudo pra ele, veio atrás de ficar comigo e eu rejeitei, claro. Ele, com raiva, procurou a esposa do cara que eu estava, mostrou todos os prints das minhas conversas com ele, onde eu falava detalhes de tudo sobre nós dois. Aí falou para ela que eu era casada e que traía meu marido diversas vezes e sem camisinha. Deu o endereço do meu trabalho, da minha casa e a conta do Instagram de toda a minha família. Assim, a esposa dele me difamou para todos. Comecei a ter crises de ansiedade fortes. Pelo fato de ter acontecido tudo isso, e pelo fato dele descobrir que eu era casada. Assim que ele descobriu, ele parou de responder minhas mensagens e eu fiquei sem entender o que estava... Como assim ficou sem entender? Bem, como ficou sem entender? Que parte do o seu amigo entre aspas,
contou tudo e ele agora descobriu que você é casada. Então, eu fiquei sem entender o que está acontecendo. Por que ele parou de me mandar mensagem? Gente, não estou entendendo por que ele parou de me mandar mensagem, de responder minhas mensagens. Ô, querida, tive uma confusão mental devido à situação ter sido pesada. Continuei mandando mensagens e ele só visualizava. Eu, nervosa, com crises e desesperada, acabei confessando para ele que tinha sim traído uma outra vez. Ele continuou sem me responder e depois me bloqueou de tudo. Na cabeça dele eu sou uma prostituta, isso acabou comigo. Na cabeça dele. Bom, aqui, meu bem, entra ainda o machismo vigente na nossa sociedade. Ele não tem problema. Ele não está sendo julgado por ter traído também. Só você. Então você é uma prostituta. Ele... Não, né? Ele é homem, né? É assim mesmo. É da natureza do homem. A mulher não. A mulher é uma puta. Fiquei com depressão e crise de ansiedade gravíssima ao ponto de desmaiar. Não consigo me alimentar bem e também pedi a conta do trabalho. Eu sempre trabalhei, sempre vivi direitinho, nunca dei trabalho para minha mãe e isso ele me elogiava também. Devido à situação, ele talvez me ache um personagem. Hoje ele na faculdade se esconde de mim. Isso me destrói. E também porque eu continuei mentindo. Porque eu não sabia que ele já sabia da verdade. Continuou mentindo que não era casada? Foi tenso. Antes de ir para a faculdade, eu converso com Deus, entregando toda a situação para ele. Só Deus sabe o que estou passando. E a esposa dele, por vingança, além de ter me difamado junto com esse meu amigo, ainda disse que eu criei vários perfis fakes para olhar a vida dela, sendo que eu nunca fiz isso. Ele hoje acha que eu sou uma pessoa diferente do que ele conheceu. Não desejo para ninguém o que me aconteceu. Eu não desejo para ninguém o que me aconteceu. Então, aqui, gente, a questão é a seguinte: a gente faz escolhas erradas e a gente tem as consequências que são proporcionais a cada escolha que a gente faz. Então, meu casamento já não estava bom, eu já ia me separar mesmo. Por isso que eu nem falei que eu era... Não, bem, meu casamento não tá legal, meu casamento não tá bom, então eu tenho que ver o que eu vou fazer. Eu vou terminar o meu casamento, sabe, para eu ficar em paz, para eu seguir minha vida. Então, o que eu vou fazer? Ou eu vou reconquistar, ou eu vou reavivar o meu casamento. Tá vendo? A gente tem que, parar e pensar o que eu vou fazer, como eu vou agir, que rumo eu vou dar à minha vida. Se determinada situação não está legal, o que eu tenho que fazer? Isso não é só em relacionamento. Se o meu emprego não está legal, é muito estressante, é um ambiente tóxico, isso me faz mal, não está legal, eu não posso sair daqui porque, queira ou não, eu preciso do salário. Então, o que eu vou fazer? Tem como eu tentar uma promoção para essa pressão que eu estou sofrendo agora é por causa do cargo que eu estou, eu ocupar um outro cargo, eu mudar para um outro setor, eu vou ter que mudar de emprego mesmo, tentar uma outra área, tentar uma outra empresa. Tá vendo? Eu tenho que me mexer. Alguma coisa eu tenho que fazer. Meu casamento não tá legal, então alguma coisa eu vou ter que fazer. Como eu disse, eu vou reavivar o meu casamento, ou eu vou me separar porque realmente não tem jeito, já tentei, ou o sentimento em mim se extinguiu. Meu marido pode ser uma pessoa muito boa, mas o sentimento dentro de mim, já tentei reavivar isso e não tenho mais tesão pelo meu marido, eu o vejo como um amigo, né? Casei muito nova, então eu o vejo como um amigo. Agora, eu com 23 anos nem tive adolescência, minha adolescência foi casada, então não tive adolescência e agora essas coisas estão despertando em mim, eu estou sentindo o desejo de viver o que eu não vivi na adolescência, tá vendo? A gente tem que saber se analisar e tomar algumas decisões. E aí eu tomo decisões erradas e as consequências delas vêm. Eu não desejo para ninguém o que me aconteceu. Sim, porque eu fiz escolhas erradas e estou colhendo as consequências. Ele também fez escolhas erradas, mas por causa do machismo que ainda impera, né? Ainda tem lugar na sociedade, então parece que ele sofre menos consequências do que você, né? Isso é fato. As consequências que a gente sofre, elas são proporcionais também ao contexto que a gente vive. Então, por exemplo, né, um gay no século XVII, escolher se relacionar com outro homem, trazia consequências proporcionais aos costumes daquela época.
Hoje, eu escolho me relacionar com outro cara, eu sofro consequências, ou seja, eu sofro preconceitos, mas eles são muito menores por causa das condições da época atual. Dentro desse exemplo que eu quero que você entenda que muitas vezes, tá vendo? Eu sofro as consequências, eu sofro menos do que ele. Por causa do contexto que a gente vive ainda é um contexto de machismo. Então a mulher sofre mais consequências do que o homem. E você, minha querida, tá vendo? Fica preocupada, a maneira como ele me enxerga, como se ele fosse um cara fantástico e você fosse. Então você também está reforçando essa ideia preconceituosa sobre a mulher. Você mesma, sendo mulher, está reforçando essa ideia. Porque parece que ele é um ser maravilhoso, que vai ter essa imagem distorcida sobre mim. Meu Deus, ele não pode ter essa imagem de mim. E ele? E ele? Ele errou tanto quanto você. É o que eu falei. É o sujo falando do mal lavado. Ele errou tanto quanto você. Só que você está endeusando ele, colocando ele num pedestal. Você coloca ele no pedestal e automaticamente você se joga lá para baixo. A gente não pode fazer isso com a gente não, viu, gente? Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.